Boa noite a todos, que a graça do Senhor Jesus e Salvador das nossas almas estejam com cada um de vós. Nesta noite nós possamos juntos adorar o Senhor, buscar a sua face, engrandecer o seu santo nome. Amém? Quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos, que você busque o Senhor, busque a sua face. Aleluia, porque o Senhor, Ele está presente no meio de nós. O Senhor, Ele quer manifestar a sua glória, o seu poder, aleluia, perante as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e Altíssimo Pai, diante, Pai, da Tua grandeza nesta noite, Pai, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia, pelos Seus grandes feitos, ó Pai, pelas Tuas maravilhas, pelo pão de cada dia que tem chegado em nossas mesas, pelo ar, Senhor, que nós respiramos, ó Deus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que Tu possa tomar a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, como cada um se encontra nesta noite, quais as aflições, ó Pai, que tem atingido, Pai, o coração do Teu povo. Pai, quebra agora as fortalezas da mente, Senhor. Amém. Tudo aquilo, Pai, que foi lançado dentro das mentes, ó Pai, palavras de derrotas, palavras de desânimo. Senhor, vai quebrando todas essas palavras que foram lançadas, que essa vida, Pai, tomou posse, Pai, e ela tem sido destruída dia após dia com essas palavras de derrota, Senhor. Que a Tua misericórdia, Pai, possa quebrar essas fortalezas nesta noite, abrindo, Pai, o entendimento do Teu povo, para que a Tua palavra, Senhor, possa entrar, Pai, nesses corações, possa agir, Pai, dentro dessas mentes. Espírito Santo de Deus, visita cada lar, Senhor, cada família, Senhor, que está nos ouvindo, Pai, nesta noite, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, operar os sinais, Pai, dentro desses lares, ó Pai. Transformando, Pai, esse casamento, Senhor. Transformando esses filhos, ó Pai. Aonde está, Pai, a destruição, ó Deus. Vem colocar tudo no lugar, Senhor. Traz, Pai, a restauração, Pai, deste lar, Senhor, dessas famílias, ó Pai. Visita também, Pai, os hospitais, ó Deus, as pessoas que se encontram enfermas, Senhor. Sim, Senhor, em nome de Pai, Jesus. tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão sofrendo, Pai, em os seus corpos físicos, Senhor. Amém, Papai, vem com a Tua cura, com a misericórdia, Senhor. Pai, visita também, Senhor. Senhor, aqueles pais de famílias que se encontram desempregados, aquela mãe, Senhor, que foi desamparada, Senhor. Pai, que o Senhor possa abrir as portas, ó Pai, com a Tua misericórdia, com o Teu poder, ó Deus. Essa, Pai, é a minha oração nesta noite. Amém, que a Tua bênção, Senhor, possa chegar, Senhor, dentro desses lares, ó Pai. Alcançar, Pai, essas famílias, ó Deus. Essas pessoas que estão aqui, Pai, nos ouvindo nesta noite. Pai, as outras pessoas que também serão alcançadas, Pai, através, Pai, dessa mensagem, deste culto, Pai. Pai, que o Senhor possa transformar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, restaurar e libertar, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Restaura sonhos, ó Deus. Pai, sonhos que foram engavetados, ó Pai, que foram, Pai, abandonados em meio ao caminho, Senhor, em meio aos pedregulhos, às pedras, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, trazer a memória, Senhor, nesta noite, Senhor, tudo aquilo que nos traz esperança, Senhor. E, Pai, a Tua palavra, ó Deus, é a nossa esperança, o nosso escudo, Senhor. Pai, que nós possamos revestir, Senhor, de toda a armadura, Senhor, que a Tua palavra nos diz, ó Pai, para que nós possamos, Pai, no momento de adversidade, estar firmes, ó Pai, prontos para a batalha, Senhor. Pai, que nós possamos estar preparados como bons soldados, ó Deus. Pai, que nenhum dardo, Pai, inflamado do inferno, Senhor, venha nos atingir, ó Deus,
porque o Senhor é o nosso escudo. Amém, o Senhor Senhor. é a nossa fortaleza, ó Deus. Amém, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Acrescenta fé, Senhor, para aquele que não tem mais esperança, ó Deus. Acrescenta, Senhor, força, Senhor. Acrescenta vigor, ó Pai. Acrescenta ânimo, ó Pai, para que nós possamos conseguir prosseguirmos, ó Pai, encaminhar, Senhor, contigo, ó Deus. Em nome de Jesus Glória a Cristo. Deus. Amém. Amém. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Aleluia. Já quero dizer aos irmãos que sejam todos bem-vindos a este culto de adoração ao nosso Deus, de buscarmos juntos a face do nosso Pai. Amém. Aleluia. Nosso Pai se faz presente em nosso meio. Eu tenho certeza que o doce Espírito Santo de Deus está aí contigo, aí do teu lado, cultuando, aleluia, ouvindo o teu clamor. Ok, Aleluia. meu Deus. O Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Aleluia. Eu tenho certeza que esse Espírito Santo de Deus está levando diante do Pai as nossas intercessões. Amém, igreja? Amém, Jesus. Quero convidar você nesta noite, junto comigo, junto com a minha família que está aqui conosco, aleluia, a adorar esse Deus. Você que está aí do outro lado nos ouvindo, convide a tua família nesta hora para adorar esse Deus maravilhoso, aleluia, para tudo que você está fazendo, para você, esse momento que nós vamos estar aqui, que seja um momento especial de você, aleluia, estar aí conectado com o Senhor, estar aí buscando a face do nosso Deus. Amém, igreja? Vamos louvar Amém, esse meu Deus. maravilhoso Deus. Glória a Deus. Ergue agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque para tão cedo assim, até disse me esqueceu, mas ele não esquece os seus, pois ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, e teu tempo é devorador. Ergue agora tua cabeça, vem tomar posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, ele te levanta, e se chorar, ele te consola. Quando o oprimido, ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente cair no chão. Você está livre até pra voar. Livre pra voar. Agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua. É tua. É tua. A vitória é tua. Se você cair, ele te levanta. Ele se chorar, ele te consola. Quando o oprimido, ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes cair no chão. Você está livre até pra voar. Livre pra
Que você possa ser livre para adorar o Senhor nesta noite, todos os Meu dias. Deus. Aleluia. Porque Ele falou nesse louvor que a vitória ela é nossa. Aleluia. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu,
nesta noite, estar apresentando a vida daquelas pessoas que têm pedido orações, né, para as nossas vidas, para que Deus possa curar, restaurar, libertar. Aleluia. Eu quero também estar apresentando nessa noite a saúde da minha tia Marta. Amém. Quero fazer essa oração juntamente com meu esposo. Aleluia. Profetizando a cura sobre ela, em nome de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Então eu creio que Deus ele é fiel para curar, para restaurar. Aleluia. Nós podemos ver, né, nas escrituras sagradas tantos milagres que Jesus operava, por onde Jesus passava. Aleluia. E esse mesmo Jesus, ele nos prometeu, fez uma promessa para nós, que nós faríamos prodígios maiores que ele tinha feito. Então eu creio nesse Jesus, eu creio nesse Deus. Aleluia. Eu não sei qual é a tua enfermidade nessa noite. Aleluia. Mas saiba que se você nessa noite, você crê, aleluia, igual aqueles homens que creu que Jesus podia curar, que Jesus podia dar visão, aleluia, ele pode te curar nesta noite. Amém. Amém. Eu quero apresentar, você que puder estar aí na sua casa nessa hora, apresentando a saúde da minha tia. O nome dela é Marta. E eu tenho certeza, igreja, quanto mais você ora pelas pessoas, quanto mais você se dedica para você ajudar alguém, pode ter certeza que enquanto você faz por alguém, Deus ele opera por você. Amém. Aleluia. Então quero orar em nome de Jesus. Meu Maria do Socorro. Amém, queridos? A vida do meu sogro também, que está aqui conosco, pela recuperação. Aleluia, da mão dele, pela irmã Maria do Carmo. Amém, queridos? Nosso Deus é grande e eu tenho certeza que ele vai fazer grandes coisas. Amém? Vou unir a minha fé também juntamente com os meus filhos. Meus filhos vão estar aqui também clamando juntamente conosco. Amém, meu Deus. Amém? Soberano Deus, Sim, Altíssimo Deus. Pai, Jesus. diante, Pai, da Tua grandeza, Amém, Senhor, meu Deus. a qual nós se encontramos, Pai, nesta noite, Vamos, Pai. Deus, por nós Pai, cremos. obrigado pelas todas as curas que o Senhor tem operado, Sim, Senhor. meu Pai, em nome de Pai, Jesus. mas eu quero te pedir nesta noite, Pai. Visita, Pai, essas pessoas, ó Pai, que se encontram enfermas, Amém, Senhor. meu Deus, em A nome minha de tia Jesus, Marta, meu Pai, Senhor. visita ela, Senhor, que ela possa voltar a ter o apetite, Senhor. Sim, meu Deus. O Senhor possa, E Senhor, curando ela, Pai, Pai. visitando, Pai, os seus órgãos, ó Toca, Pai, meu Deus, a no sua sangue, mente, né? Pai. Nos ossos, Senhor, a sua medula, estrutura física, nas Deus. células, meu Deus. Pai, tem misericórdia, Todos os Senhor. órgãos, E restaura para a cura. Cura ela, Senhor. Tua glória, meu Pai, que ela Deus. possa se levantar, Senhor. Sim, Que ela meu possa Deus. estar forte, Senhor. nome Para que ela de possa se Jesus. colocar de pé, Senhor, para te adorar, Senhor. Sim, Pai, Para em nome de bendizer o teu Jesus, meu nome. Deus. Visita a Elaine, Senhor, nesse processo que ela tem Sim, passado, Pai, Senhor. na glória do Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, tocar em todas as suas células, ó Aleluia, Pai. meu Em Deus. todo o seu corpo físico, ó Pai. Amém, meu Pai. Oh, Senhor, vai curando, Opera as Senhor. tuas maravilhas, Em nome meu de Deus. Jesus Cristo. Visita, Pai, o meu Deus. sogro, Senhor, que está aqui conosco. Amém, meu Visita a Deus. sua mão, Pai, que está nesse processo, Pai. De cicatrização, meu ó Deus, Deus. meu Pai. Vai com a tua cura sobre ele, Pai. meu Deus. Visita a minha mãe, Senhor, que está com essa meu crise Pai. alérgica, Pai. Vem com a meu tua Deus. cura sobre ela, Senhor. Amém, meu Restaura a Deus. saúde, ó Pai. Visita a meu irmã, Deus. Pai, Maria do Socorro, Senhor. Sim, Senhor. Visita as Toca, suas Pai. pernas, ó Pai. Toca, Tira todo o Senhor, inchaço, a Senhor. circulação do Vai com a sangue tua dela, cura meu sobre ela. Visita o seu sangue, Pai. meu O seu Deus. corpo físico, ó Deus. meu Deus, em Pai, nome de visita também, Jesus. Pai, a irmã, Pai, Maria do Carmo, Senhor. Amém, Vai com a tua Senhor. cura sobre ela, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, restaura, meu Pai, Deus. totalmente a saúde dela, Senhor. creio, Para a Pai, glória pois do teu Deus, nome, milagres, Senhor. Senhor. Pai, todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, meu e Deus. necessitam de uma
cura, Pai. Que nessa noite, Pai, Tu possa curar, Senhor. Que Tu possa restaurar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós unimos a nossa fé, Senhor, juntamente com a fé dos nossos irmãos, ó Pai, que está juntamente conosco, clamando, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que eles possam cada dia mais, Pai, ter força, ânimo, Pai, para buscar, Pai, a Tua face, ó Deus. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém, igreja. Amém, meu Deus. Glória ao Teu nome, Deus abençoe. Creia tão somente. Aleluia. A palavra do Senhor fala para que nós não temamos a mal algum. Amém, aleluia. Deus. E Ele também nos diz que nós somos mais que vencedores. Amém, em Cristo Jesus. Aleluia. Lá em Romanos diz que nós somos mais que vencedores. Aleluia. Então, se nós somos mais que vencedores, certamente a vitória virá sobre nós. Amém, queridos? Já quero passar a oportunidade do pastor que vai estar ministrando a palavra do Senhor no seu coração, para a tua vida, para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém. Uma boa noite, que Deus abençoe grandemente. Bom, mais uma vez estamos reunidos, para louvar e agradecer ao nosso Deus, pois Ele é digno de todo louvor. Então nós estamos aqui para louvar e agradecer o seu nome. Amém, meus irmãos? Então que Deus possa operar grandemente nesta noite em tua vida, na tua saúde, na tua família. Eu creio que Deus fará, é a sua promessa. Ele faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, e Deus está agindo nesta noite através do Espírito Santo dele em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos trazer uma palavra que está lá no livro de Romanos, amém? Livro de Romanos, capítulo 6. Louvado seja Deus. Eu trouxe um tema para essa mensagem, e o tema dessa mensagem é livres. Você é livre? Em nome de Jesus, Mas o tema não para por aqui, Livres do quê? Do que você é livre, Nós temos que saber se nós somos livres, do que nós somos livres, tá bom? Então hoje Deus vai falar conosco. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Romanos 6. Louvado seja Deus. A partir do versículo 1 vamos estar lendo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está crucificado, está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da justiça, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes os vossos frutos para a justificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Por que que eu coloquei o tema dessa mensagem, né? Livres, né? Uma interrogação. Livres por quê? Do que? Né? Do que nós somos livres? Porque aqui, se nós observarmos essa palavra, ela fala de dois tipos de liberdade. De dois tipos de sermos livres e dois tipos de sermos servos, né? Nós somos livres ou somos servos? Nós somos libertados ou fomos escravizados? Nessa palavra, quando nós lemos, nós entendemos que antes nós éramos livres. Livres da justiça de Deus. E éramos servos do pecado. Nós estávamos servindo ao pecado. Quando nós achamos que nós somos livres, mas nós não somos livres em Deus, nós somos livres para fazer o que quisermos. Então, muitas das vezes nós pensamos que nós fomos libertados porque ninguém manda na nossa vida, nós fazemos o que queremos, mas nos tornamos escravizados pelo pecado, para fazer a maldade, fazer tudo aquilo que é mal. E quando nós conhecemos a Deus, então nós passamos a sermos servos de Deus. Por isso que muitos acham que servir a Deus é difícil, servir a Deus é complicado, porque agora temos que servi-lo. Agora temos que estar em obediência. E essa obediência é difícil, porque não podemos, viver sem pecar. Nós vamos pecar e
porque somos falhos, somos humanos, e por mais que a gente nos esforcemos, nós acabamos pecando. E por isso que muitos até desistem de servir a Deus, porque acham que é muito difícil, que não tem como parar de pecar, não tem como viver uma vida diante de Deus, como agradar a Deus, porque é muito complicado. Mas quando nós observamos essa passagem, nós vemos aqui, a partir do versículo 16, que diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, quando eu me apresento, né, quando eu me coloco para fazer alguma coisa, para obedecer, eu estou sendo servo daquilo. Quando eu obedeço o pecado, eu estou sendo servo do pecado, né? Então, se eu não for servo do pecado, eu vou ser servo de Deus. Então, ou eu obedeço a Deus e fujo do pecado, ou eu quero ser livre de servir a Deus e acabo me entregando ao pecado e sendo servo do pecado. Porque ele diz: se você passa a ser servo daquele a quem lhe obedece, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou eu obedeço a Deus para fazer aquilo que é justo, ou eu vou ser servo do pecado. Então, ou eu sou livre de não obedecer a palavra de Deus, né? Eu quero ser livre e não obedecer a Deus, mas vou estar sendo servo do pecado da mesma forma. Então, quando nós falamos que somos livres, né, nós temos que pensar: do que eu sou livre? Eu sou livre de obedecer a Deus? Né? Eu sou livre da justiça, eu não preciso fazer o que é justo? Eu estou liberado, né? Livre no sentido de estar liberado para fazer o que eu quiser e não estar em servidão a alguma coisa, né? Porque é isso que essa palavra diz. Você é servo de quem? Do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, quando eu sou livre, quero fazer o que eu quero, eu acabo me tornando mais prisioneiro ainda, porque eu me entrego ao pecado, e a Bíblia diz que o pecado é a morte, né? Aqui nesse versículo a gente fala que quando eu obedeço ao pecado, eu estou em obediência ao pecado, eu sou servo dele. E lá no versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, servo dele tem uma recompensa. Até os servos que servem aos seus senhores, eles não recebem salário, né? Mas eles eram cuidados pelos seus senhores. Então, o salário deles era o quê? Era ser alimentado, era serem cuidados, né? Eles comiam na casa dos seus senhores. Primeiro os seus senhores comiam, eram servidos, e depois eles se serviam também. Mas no caso de ser servo do pecado, a Bíblia declara que o salário que vai receber aquele que comete o pecado, que está servindo ao pecado, que se entrega às injustiças de cometer somente o mal, vai receber o salário que é a morte. Mas ele diz aqui que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Quando eu me torno servo de Deus, eu recebo o dom que vem de Deus. O dom que é grátis, que é gratuito. Então eu me tornei livre do pecado. Eu fui livre dele, eu fui libertado dele, eu era preso, eu estava acorrentado. Então esse livre aqui não é o livre de fazer o que eu quero, mas de ser dominado, de estar sobre um jugo, de estar sobre de obediência, né, a alguém. Eu estou debaixo de obediência, então eu não sou livre, eu sou servo. Livre é aquele que foi libertado, né, do seu senhor. Era um escravo, era alguém que servia alguém, e ele recebeu a liberdade. Então ele se tornou livre, né? Então essa liberdade, ela tanto pode ser boa para nós, ou pode ser mal. Porque se eu sou livre para fazer o que eu quero, eu me torno escravo do pecado. Mas quando eu sou livre para servir a Deus, eu
me torno servo da justiça. Os meus membros, ele agora servirão para fazer aquilo que é justo. Então eu agora, livre do pecado, porque Jesus, né, o dom da vida eterna vem de Deus. O dom da vida eterna é isso, é ser alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus para ter a vida eterna. Mas para que eu tenha a vida eterna, eu tenho que ser livre do pecado. Como ele diz aqui, o meu corpo, os meus membros, não pode mais estar em servidão ao pecado. Então eu tenho que me livrar do pecado, eu tenho que ser livre dele, não posso mais servi-lo, porque a minha obediência agora é a justiça de Deus. Obediência para fazer aquilo que é justo diante de Deus. Por isso que o versículo 22 diz, mas agora, libertados do pecado. O que ele está dizendo? Agora vocês são livres do pecado. Estavam escravizados nele e agora vocês são libertados. Agora vocês estão livres dele. Então a maioria pensa que ser livre é fazer o que quer. Por isso que eu sempre falo, eu sempre falo isso quando na igreja, com os irmãos, que liberdade não é fazer aquilo que eu quero, mas é eu ter o poder, ter o poder em minhas mãos de decidir, de escolher fazer aquilo que é certo. Isso é a verdadeira liberdade. Por isso que ele diz, mas agora vocês estão libertados do pecado. Fomos libertados do pecado, não somos mais escravos, não servimos a ele, não temos mais a obediência de praticar o mal, de fazer aquilo que é iníquo, a maldade. Porque o pecado é exatamente aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Mas nós somos libertados desse pecado. E agora fomos feitos servos de Deus. Então, nós nos tornamos servos. Parece que agora nós somos escravos de Deus, né? Porque a palavra servo é obediência a alguém, é servir a alguém. Então, servo vem no original de escravidão. Mas, quando eu sou livre para pecar, livre do pecado, essa é a verdadeira escravidão. E quando eu sou livre, servo de Deus, agora eu sou um livre de verdade. Porque Deus não me aprisiona a servi-lo, Deus não me obriga a servi-lo, mas Ele me chama a estar em obediência a Ele. Então, a servidão a Deus não é ser escravizados por Deus, é estar em obediência. E quando eu obedeço, eu alcanço um favor, uma graça, que é um favor imerecido. Eu não tinha merecimento algum, mas por obediência a Deus, não por escravidão, ser um escravo, ser um religioso, estar escravizado, mas em obediência, em servidão a Ele, para fazer aquilo que é justo, servir ao que é bom, servir à justiça de Deus. Então eu alcanço, esse fruto que vem de Deus, que é o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz que se nós que servimos a Deus, que somos servos, esperamos em Deus só nessa terra, nós nos tornamos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque nós estamos deixando de viver da nossa maneira que vivíamos antes no mundo, de livres, de fazer o que quisermos, sem obedecer a Deus, sem ter obrigação nenhuma, de fazer aquilo que Deus quer que façamos. E estávamos como se fôssemos livres, mas estávamos escravizados do pecado. Mas agora ele diz, vocês que antes eram servos, eram do pecado e agora estão servindo a Deus, vocês têm que crer que vocês não podem esperar em Deus só nessa vida. Porque nessa vida, se você estiver servindo a Deus, esperando só nessa vida, você é mais miserável do que aqueles que são livres para pecar, para fazer o que querem. Porque eles estão fazendo o que querem agora, o tempo todo. Ainda que seja bom ou má, eles estão fazendo o que querem. Mas aqueles que servem a Deus, não pode esperar só nessa vida. Porque ele diz que nós estamos nos santificando aqui agora, mas por fim nós estamos esperando a vida eterna. Por isso que muitas das vezes, irmãos, a gente chora,
fica triste muitas vezes quando nós perdemos um amigo, um parente, um ente querido, porque nós ficamos desesperados, porque nunca mais vamos vê-lo, porque não está mais entre nós. Mas aqui ele está dizendo que nós esperamos por fim a vida eterna. Quando nós morremos, tem a vida eterna. Por isso que eu sempre falo, se eu creio em Deus e alguém que não crê em Deus, qual a diferença entre mim, entre você que crê em Deus e entre uma pessoa que não crê em Deus? Para aquele que não crê em Deus, quando a gente morre, né, Deus não vai nos levar para o céu, não vai haver céu, né, acabou a vida. Então, aquele que não crê em Deus, depois que morre, ele fala, não vai ter mais vida eterna, ele só espera nessa vida. Eu espero uma vida eterna. Agora, se Deus não existisse, né, como muitos dizem que Deus não existe, quando aquele que não crê morrer, e quando nós que cremos morremos, para onde nós iremos? Para lugar nenhum, né? Segundo alguns, não existe céu, não existe Deus. Então vamos tudo para o mesmo lugar, só para a terra. Nossa alma, nós não temos um espírito, não volta para Deus. Mas, se fosse assim, nem eu nem ele iríamos para lugar nenhum. Acabou a nossa vida. Mas e se Deus existir? Eu que creio em Deus, Deus fala que aquele que crê nele tem uma vida eterna, por fim tem a vida eterna. E aquele que não crê, como será? É por isso que eu digo, é melhor crer em Deus, mesmo se você não tem muita certeza, mas busque que Deus vai se revelar para você, porque a Bíblia diz que quando você busca a Deus, Deus se revela para você. Então tem muitas pessoas que não servem a Deus por dúvidas, se realmente Deus existe ou não, se existe um céu ou não, e a Bíblia diz que na dúvida Deus não opera. Por isso que nós não podemos duvidar. Se você tem dúvida, busque, que Deus vai se revelar a você. Porque quando nós temos dúvidas, muitas das vezes nós não queremos. Se eu tenho dúvida, eu prefiro não crer. Não, se você tem dúvida, busque que Deus se revela a você. E aí Deus vai te libertar de todo engano, porque a Bíblia diz, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu conheço a verdade, quando eu conheço a palavra de Deus, eu vou ser liberto. Mas a liberdade de verdade, eu vou ser livre de verdade. Não ser livre para pecar, não ser livre para fazer aquilo que é errado, mas ter o pleno conhecimento da verdade de Deus. Por isso que esse tema é livre, mas do quê? Do que você é livre? Nós temos que ser livres, mas temos que saber do que nós somos livres. Não basta ser livre. Está cheio de gente que está aprisionado e acha que está livre. Em prisões invisíveis, na mente, no coração, na religiosidade. Está preso, pensa que é livre, mas está preso. Está preso a um trabalho, está preso a uma pessoa, está preso a algo que ele próprio cria, né? O Deus que ele próprio cria, né? Como foi falado no último culto, o Deus que eu criei. E nos criamos um Deus para nós e nos tornamos escravos desse Deus, porque é um Deus falso. Mas o Deus verdadeiro não nos escraviza. O Deus que nos chamou para a liberdade de Cristo é a liberdade de escolhermos aquilo que é certo, de sermos livres para fazer a justiça, de sermos membros de justiça para Deus, e não achar que somos livres. Mas livre do que, né? Do que você é livre? Temos que abrir a nossa mente para entendermos do que eu sou livre, né? O que eu estou fazendo até hoje achando que era livre, mas será que realmente você é livre? Será que realmente você está livre ou você está aprisionado a alguma coisa? Porque a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam presos, estavam aprisionados e eles não se sentiam como um prisioneiro comum. Porque a Bíblia diz que meia-noite eles estavam louvando na prisão. Então logo eu entendo que aquela prisão não era uma prisão comum para eles. Era uma prisão diferenciada, porque quem vai estar aprisionado e louvando a Deus?
E a Bíblia diz que por eles estarem louvando ali a Deus naquele cárcere à meia-noite, a Bíblia diz que veio um terremoto e abalou os alicerces daquela prisão, daquelas prisões, e as portas se abriram, as correntes se quebraram e eles foram libertos daquelas correntes. Então, livres do quê? Do que eles foram livres? Porque eles já eram livres. Eles eram servos de Deus, eles estavam presos ali por servirem a Deus. Então eles se sentiam livres. Eles eram livres de verdade, mas aqueles homens o aprisionaram. Eles estavam acorrentados, mas aqueles homens eram livres, porque eles estavam louvando a Deus, mesmo tendo sido acorrentados injustamente, por confessar a Deus, por dizer que só Deus era Deus na vida deles. Então, do que eles eram livres? Eles eram livres, irmãos, de servir os seus membros, serem servos de iniquidade, de praticar o mal, de fazer aquilo que era ruim. E aquelas cadeias não podiam impedi-los de louvar a Deus, de abrir a boca e louvar a Deus. Ainda que você esteja acorrentado, a sua boca está aberta, então louve a Deus, glorifique a Deus, porque você é um livre, você é livre de verdade. Aleluia. Não permita que Deus te deu a liberdade em Cristo de realmente ser livre e você está acorrentado às iniquidades, às coisas malignas deste mundo. Do que você é livre? Você tem que saber do que você é livre. Muitos acham que servir a Deus é ser escravo, é estar escravizado a uma religião. Sim, se você estiver servindo à religião, você é um escravo da religião. Mas Deus não nos chamou para a escravidão. Deus nos chamou para obediência. É por isso que muitos enganam a muitos quando confundem a mente das pessoas dizendo que servir a Deus é ser escravo. Ter que obedecer a uma religião, a um pastor ou a um padre, seja lá que liderança esteja ali estabelecida sobre ele. E a pessoa fica aprisionada na sua mente, achando que é livre, mas está com a sua mente aprisionada, está doente e continua aprisionado. Mas quando você é livre de verdade, livre em Deus, a sua obediência a Deus é de servi-lo, em obedecê-lo, e não ser um escravo algemado. Os servos que é obediente, eles não são castigados, eles não eram castigados. Os servos que eram obedientes, eles eram livres. Se você for ver o caso de Abraão, quando ele manda o seu servo da sua casa ir lá e procurar a esposa para Isaac, ele vai, ele tá liberto, ele vai fazer o serviço dele e volta. Ele tem livre acesso para entrar e sair na casa do seu Senhor. Ele não era um escravo, porque ele era obediente. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós somos livres de verdade. Mas quando eu quero servir a Deus, mas do meu jeito, fazer o que eu quero e não obedecer a palavra de Deus, aí eu passo a ser um escravo. Eu fico escravizado da religião, porque eu passo a esconder as coisas de Deus. Eu passo a fazer as coisas erradas e não obedecer a Deus e querer fazer escondido como se Ele não estivesse vendo. E aí eu me sinto aprisionado, porque eu estou fazendo com medo, eu estou fazendo escondido de Deus. Aí eu me torno escravo da religião. Eu me torno escravo do medo. Mas quando Deus me chama para obedecê-lo, e eu me entrego em obediência, eu posso até falhar. Mas quando eu falhar, Ele vai me chamar e vai me corrigir. Ele vai me corrigir.
Porque Ele é Pai. E o Pai corrige o filho que ama. O Pai não quer que o filho fique em casa escravizado. O Pai quer que o filho tenha livre acesso de entrar e sair a hora que quer. Só quer que o filho obedeça. O Pai não quer pôr um jugo pesado sobre os ombros de um filho. O Pai quer que o filho entenda que ele é livre. Só quer obediência. Só quer o respeito. Só quer que ele seja honesto. Só quer que ele seja membro de justiça. Só quer que por onde ele passe, as autoridades o louvem. Porque a Bíblia diz que se eu não devo temer as autoridades, porque as autoridades elas são estabelecidas por Deus para honrar aqueles que fazem justiça, que fazem o bem, e para castigar aqueles que praticam o mal. Então o pai quer que o filho seja um instrumento de justiça, para que quando ele saia na rua, as autoridades louvem a atitude deles. O filho não pode ter medo de sair na rua e ser castigado por uma autoridade, porque ele, fazendo as coisas certas, a autoridade vai reverenciá-lo. A autoridade vai louvar a atitude de respeitar, de ajudar, de dizer um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Sim, Senhor. Pois não, Senhor. Respeito. É o mínimo que a humanidade deve aprender. Respeito, honra. Tem pessoas que acham que ser livre é desrespeitar todo mundo, é falar do seu jeito, é falar o que quiser, no tom que quiser. Não, isso não é respeito. Isso não é liberdade. Isso é escravidão da alma, é o coração endurecido, é um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, e acha que é melhor, e é durão, e é turrão, e é valente, e acha que é corajoso. Não, às vezes é um covarde que está se maltratando a si próprio. Não seja covarde de se maltratar a si próprio. Seja humilde diante de Deus, e Deus vai te exaltar. Deus vai te honrar, você vai ser livre de verdade. Porque para ser livre, tem que saber do que você é livre. Nós achamos que ser livre é criar um grupo que vai nos seguir e ditarmos palavras de ordem, falarmos o que quiser e ninguém pode nos impedir. Que liberdade é essa? É disso que você é livre? É para isso que você é livre? Não. Não foi para isso que Deus nos chamou, para ser livres. É para algo muito maior, é para algo muito mais importante. É para algo muito mais grandioso do que essa falsa liberdade. Do que essa falsa impressão de sermos livres. Deus quer que você entenda o que é ser livre de verdade. Algo que tem valor de verdade, algo que vai ser louvável por Deus. Porque de modo algum, irmãos, nós queremos viver a nossa vida aqui e que o salário nosso venha a ser simplesmente a morte. Simplesmente a morte. Eu não quero servir a Deus só nessa terra. Se eu fosse para servir a Deus só nessa terra, a Bíblia me orienta a nem servi-lo. Porque eu seria mais miserável do que aqueles que não servem a Deus. Era melhor ser escravo do pecado. Porque o escravo do pecado não espera uma vida eterna. O escravo do pecado ele só espera nessa terra, então ele não está nem aí. O importante é ele gozar dos benefícios de ter essa liberdade. Mas eu quero servir a Deus, e quando alguém que eu amo partir, ou quando eu partir, alguém que me ama, saberá que um dia nós nos encontraremos, porque nós esperamos em Deus. O dom gratuito de Deus é gratuito.
Se você acha que é livre e tem pagado, né, para ir para o céu, né, tem parcelado o seu terreno no céu, não faça isso. É um dom gratuito, a vida eterna em Deus. Aquele que é servo, né, de obediência a Deus tem a garantia de uma vida eterna, por fim. Por isso que o melhor de Deus ainda está por vir. Por mais que você sirva a Deus, sabendo que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar uma família abençoada, honesta, justa, unida. Ele vai te dar isso sim. Aleluia. Ele vai te dar isso sim. Porém, Ele tem muito mais que isso. Por fim, tem a vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Os homens não podem comprar. Por mais que o homem seja rico e poderoso nessa terra, por mais que ele pudesse juntar tudo que ele tem, ele não pode comprar um terreno no céu. Não tem terreno à venda no céu. Não tem dinheiro que pague o preço de uma alma. Ela é caríssima. Jesus já morreu por todas as almas. Bastamos crer nele. Bastamos crer nele. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. É um dom gratuito de Deus. Quero encerrar dizendo: Jesus nos liberta. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Amém, Jesus. Jesus é quem liberta de verdade. Se você é livre e não está em Jesus, Aleluia, por que Deus. você está livre? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você pode perguntar: e quem é a verdade? Você é a verdade, pastor? Então você, o que você fala é a verdade? Não, eu não sou a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem a Deus a não ser por Jesus. Ninguém tem a vida eterna a não ser por Jesus. Por isso que ele diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Então qualquer um vai a Deus através de Jesus. Não tem outro que nos leve a Deus. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Maria, nem José, nem Antônio, nem Manuel, nem Mané. Não tem. Só Jesus, irmãos. Só Jesus. Ah, por que só Jesus? Porque Ele é o Filho de Deus. Deus disse que aquele que crê em Jesus torna Deus verdadeiro. Então, se você não crê em Jesus, você está dizendo que Deus é mentiroso. Como você quer ir para a casa de Deus se você está dizendo que Ele é mentiroso? Deus diz: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de suas promessas. Então Deus não mente. Quem não crê em Jesus está tornando Deus mentiroso, dizendo que Deus está mentindo. Deus não é Pinóquio, nem político para mentir, nem homem. Deus é Deus. Por isso que ele diz: é a palavra dele. Passarão os céus e terra, mas a sua palavra não passará. Muitos já quiseram mudar essa palavra, mas não muda, irmãos. Ah, mas esse livro foi escrito por homens, pastor. Você já leu alguma coisa que não foi escrita por homem? Conta para mim que eu quero conhecer. Mas foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Glória a Deus. Porque tudo que fala aqui é bom. O que o homem escreve, nem tudo que o homem escreve é bom. O homem pode escrever coisas boas e ruins, mas tudo que Deus, porque Ele é bom. E Ele não, louvado seja Deus. Nós somos livres em Cristo Jesus. Cristo nos liberta. O pecado, né, que estava sobre Ele era nosso. Pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Em nome de Jesus. Então confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida para Ele. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. E Deus vai te dar vida e vida em abundância. Vamos louvar este hino. Vamos louvar este hino.
Aleluia. Filho do homem me libertou verdadeiramente. Aleluia. Verdadeiramente. Cante esse hino conosco, diga, declare isso. Posso erguer Você cantando esse louvor, você está confessando Jesus. vistos aos céus, Levantar a minha voz e adorar. Levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só para dizer: livre eu sou. Hoje você aprendeu o que é ser livre de verdade. Livre em Jesus. Porque não é livre em qualquer coisa. É a verdadeira liberdade. É a verdadeira liberdade. Verdadeiramente. Então pode erguer suas mãos aí e declarar: posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só para dizer: livre eu sou. Aleluia, Jesus. Somos livres de verdade, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Você é livre para adorar, você é livre para obedecer. Aleluia. Pra te adorar, eu sou livre. Sou livre. Você é livre. Você é livre para adorar a Deus. Ninguém pode te adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. eu não mereço Nós não merecemos, tanto amor, pois é um dom gratuito. eu não sou digno Não somos dignos do do seu perdão. Mas a sua morte, Senhor, passou meu rei e meu Senhor, foi para nos libertar, Senhor. Oh, glória a Deus. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só para dizer: livre eu sou. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só para dizer: livre eu sou. Levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só para dizer: livre eu sou. Nós somos livres, Senhor. Somos, declaro que você é livre. Livre de verdade. Não livre de qualquer coisa. Aleluia. Oh, sou livre. Eu sou livre. Nós somos livres, Senhor. Para te adorar. Para te adorar. Ninguém pode nos impedir de te adorar, Senhor. Ainda que aprisionado de alguma forma o homem queira nos aprisionar, nós somos livres, Senhor. Aleluia. Para te adorar, para te adorar, para te adorar.
Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso que nos libertou, que nos dá a vida eterna. Em nome de Jesus, o dom gratuito, o fim, a vida eterna. Amém? Deus vai nos dar muitas bênçãos ainda aqui. Estão vendo aqui atrás nossas fotos, né? E aqui do lado não tem duas fotos, né? Mas tem o nosso cartão de vacina, né? Fomos vacinados. Para quem é contra a vacina aí, ó, vacine você, que Deus vai te ajudar, amém? Deus cuida de nós, cuidou de nós até aqui, tem nos ajudado. Então que Deus abençoe vocês grandemente. Mas aqueles que não tiveram a oportunidade de serem vacinados, que o Senhor levou, está na vida eterna com o nosso Deus. Aleluia. Está com o Senhor e está num lugar melhor do que o nosso, né? E Deus seja louvado em nome de Jesus, amém, queridos? Domingo estaremos na igreja, amém? Participe conosco às 9 da manhã. Você e sua família, convide a sua família, seus amigos para estarem conosco. Vá de máscara ainda que tomou a vacina, né? Vamos continuar tomando os cuidados, né? Nós ainda estamos limpando as mãos com álcool, em gel, amém? Medindo a temperatura dos irmãos que vai. Se você estiver bem de saúde, vá adorar ao nosso Deus, que até aqui Ele tem nos sustentado e vai continuar cuidando de nós. Amém, igreja? Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês poderosamente. Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Que a graça e a paz esteja com todos vós, para a glória do nosso Deus, e que o amor de Deus esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. E glória a Deus. Deus abençoe. Tenha uma ótima noite, em nome de Jesus.